estamos nós aqui no nosso culto matinal, juntos novamente, através dos meios de comunicação, das mídias sociais, esta ferramenta que certamente tem sido usada por Deus neste momento diferente da nossa vida, não é? Mas é muito bom estar com vocês, que Deus os abençoe. Muito bem-vindos também todos vocês que nos assistem pelo canal do YouTube. Todos sejam ricamente abençoados. Vamos ver pedidos e gratidões que temos hoje para orar, né? Uma vez que fizeram aniversário Gabriel, Robertinha, Vivian, Guido, Fátima Galvão, faz aniversário de casamento Edna e Ivan também. Então agradecemos a Deus pelos aniversários destes queridos irmãos. Também pedimos pela saúde daqueles que estão sendo acometidos pela Covid, outros por outras enfermidades. Pedimos orações pela recuperação do Fernando, da Sandra, do Heraldo e dos familiares do Marcelo também. Vamos orar também por um querido amigo de Arraial do Cabo, Nelson de Arraial do Cabo, que Deus o abençoe e dê cura para ele. Orar também pela Edna Vieira, pelo Antônio, pela Janice, pela Márcia Menezes, pelo Agnello, pela Marilac, pela Rejane e pela Juliana, pedindo cura para esses irmãos. Vamos orar pedindo consolação para a família do pastor Noélio, conhecido pastor da denominação, um homem que se dedicou ao estudo e ao aprimoramento da voz, aprimoramento da homilética, ou seja, da capacidade de pregar o evangelho, conselheiro e professor de muitos dos nossos pastores. Vamos orar pela sua família, pedindo orações também pela Ana Clara, filha de Joel e de Andréia. Vamos orar, como sempre fazemos, pelos nossos governantes. Precisamos orar muito pelo nosso país, pelo nosso Brasil, orar pelos profissionais de saúde, pastores, missionários, também os mais vulneráveis, e orar pela vacinação no nosso país, que seja efetiva, seja realmente um bálsamo nesses índices tão altos de contaminação e mortes. Nós estamos empenhados em ajudar as pessoas do entorno de nossa igreja, também a membros de nossa igreja que estão passando momentos de necessidade nesse momento. Estamos encomendando uma grande quantidade de cestas básicas e também estamos ajudando de outras formas. Se você quiser ajudar cooperando com a doação de uma cesta básica, você pode depositar na conta do Itaú de nossa igreja, vai aparecer aí na sua tela. As cestas básicas custam R$ 57. Foi o melhor preço que conseguimos e são cestas bem sortidas e tem aliviado a fome de muitos. Que Deus abençoe vocês todos, membros da Igreja Batista da Freguesia e de outros lugares também, que têm sido fiéis nos seus dízimos, têm sido fiéis nas suas ofertas e por isso temos podido ajudar, temos podido abençoar os missionários que apoiamos, temos podido saudar todos os compromissos da nossa igreja. Deus abençoe você pela sua fidelidade. Agora nós vamos ter a alegria de poder cantar juntos. Vamos cantar, vamos louvar a Deus com um grupo de louvor e logo depois retornamos para a mensagem desta manhã. Bom dia, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto da manhã aqui no canal da Igreja Batista da Freguesia. Vamos cantar mais algumas canções ao Senhor. O pastor Rogério já introduziu esse culto e, antes da sua mensagem, vamos trazer umas canções. Te convido a ficar à vontade para ficar em pé, para cantar. A legenda vai estar aqui embaixo para você. Você pode também orar enquanto está ouvindo essas canções. Fique à vontade. Esse é o nosso culto ao Senhor, que você possa fazer a mesma coisa aí na sua casa. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é
a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz. Jesus, santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Jesus, eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Jesus, eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz. Jesus, santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura e redime o meu
eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti. Adorarei por quem tu és, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és grande, tu és digno, e essa é a razão da nossa oração, é o motivo da nossa oração, Senhor. Não apenas pelo que tu fazes, Senhor, mas pelo que és e por tudo que a tua palavra conta para nós, Deus. Nos ensina a confiar em ti em todo o tempo, Pai. Fica agora com essa mensagem que vai ser pregada pelo pastor Rogério. Usa a sua vida, Senhor, e que ele esteja preparado para trazer a tua mensagem a todos que estão acompanhando esse culto, Deus. Fica conosco, Pai. Te agradecemos por isso, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Voltamos à noite com o culto em família e você vai ficar agora com a mensagem do pastor Rogério. Aproveite esse momento para louvar a Senhor e aprender um pouco mais da sua palavra. Amém? Até mais tarde. Ok, vamos orar para depois então falarmos de uma mensagem que temos para hoje. A mensagem que hoje traremos é: troca-se tristeza por esperança. Quer trocar tristeza por esperança? Claro. Então nós vamos orar agora. Ore conosco. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa, Senhor, os meus pecados, os nossos erros. Suplico que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito para trazer essa mensagem, Pai. Que seja da tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Pedi orações por tantas pessoas e esqueci de pedir orações por mim. Orem por mim, eu estou com uma boa crise de coluna, tem sido um pouquinho difícil, mas ore e eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou estar bem. Muito bem, troca-se tristeza por esperança. Essa é uma troca que todo mundo quer fazer, né? Na realidade, tristeza, preocupação, angústia, ansiedade tem sido uma marca dessa nossa sociedade contemporânea. Os motivos certamente são muitos, né? Estamos vivendo, como todos nós sabemos, uma pandemia, e isso traz não só uma questão de saúde pública, mas traz uma questão da economia dos países e, consequentemente, todas as questões decorrentes de uma economia que está recessiva, que está em baixa, né? Com raríssimas exceções no mundo, todos os países estão vivendo um momento de economia difícil. Uma das grandes razões da tristeza no ser humano, da tensão, da ansiedade no ser humano é o luto por aqueles que se foram. E também, não só o luto pelos que se foram, mas o medo da morte também
é um dos grandes motivos indicados como razões para ansiedade, para tristeza na sociedade. Na realidade, existem escalas que são feitas com relação aos maiores motivos de ansiedade, e o primeiro grande motivo de ansiedade nas escalas dos estudos é a expectativa ou a própria morte, né? A expectativa da morte, encarar a morte dos seus entes queridos e tudo mais. Muitas pessoas têm medo e tristeza porque não sabem, não têm a menor noção de para onde vão os seus queridos após a morte, ou para onde irei eu após a morte. O que acontecerá comigo? Algumas pessoas pensam assim: não, morreu, acabou. É uma das formas de pensar. Outras se desesperam pela figura que foi apresentada no passado e ainda se apresenta hoje, da existência do purgatório, da pretensa existência do purgatório. E isso deixa pessoas com medo, ansiosas. Se fulano faleceu ou falecer, ou se eu falecer, vou para o purgatório, vou passar lá 100, 200, 300, 1000, 10 mil anos, o que será? Pois é. Outros ainda pensam na pretensa reencarnação infinitas vezes, buscando uma impossível perfeição, aquela agonia constante. Mas todos nós precisamos de consolo, todos nós precisamos compreender as realidades da morte, encarar essa realidade. Talvez alguém diga assim: pastor, eu quero ouvir mensagens de vitória. É claro, eu tenho pregado mensagem de vitória, mas nós precisamos também encarar a realidade de tantas situações vividas nesse momento. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, lá em 1 Tessalonicenses, ele mostra como triunfar sobre a tristeza da expectativa da morte. É interessante observar que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Tessalonicenses, porque os Tessalonicenses estavam entristecidos, embora tivessem tido contato com o Evangelho, crido no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Havia falsos mestres naquela região onde havia a igreja de Tessalônica, ou dos Tessalonicenses, que estavam apavorando ali os cristãos. Estavam dizendo que Jesus já havia voltado e já tinha levado aqueles que fossem salvos, e os que estavam ali não se salvariam mais. E ainda falava que aqueles que haviam morrido não se salvariam mais, questões assim desse tipo. E isso começou a trazer uma grande tristeza entre os tessalonicenses. Então, o Senhor Deus inspirou Paulo para que ele escrevesse um texto com a vontade de Deus sobre o assunto. Abra aí sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, ok? Abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Pronto? Vamos lá. O subtítulo aqui diz que esse texto fala sobre a situação dos mortos em Cristo e sobre a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda de Cristo. Diz assim, a partir do 13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui, aos que dormem, está se referindo aos que morrem. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Muito bem. O versículo 13, na sua segunda parte, diz assim: não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Queridos, nós não podemos esquecer que nós temos esperança. O cristianismo é a religião da esperança. Não é a religião do medo, não é a religião do choro contínuo, mas é a religião do louvor, da alegria, da celebração. É claro que nós vivemos aflições, o Senhor Jesus deixou isso muito claro: olha, no mundo tereis aflições, deixou claro, mas o que a palavra de Deus nos ensina é que nós estamos plenos de motivos para a esperança. Primeiro grande motivo, por exemplo, a tristeza pode ser vencida quando você compreende que o próprio Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou, ele venceu a morte. A morte de Jesus e ressurreição é a nossa vitória também sobre a morte. Ele matou a morte dos homens, ou seja, Jesus venceu e matou a nossa morte. Em 1 Coríntios 15, 54 e 55, o texto bíblico inspirado por Deus chega a dizer: olha, tragada foi a morte. Tragada, né? Como quem absorve e detona a morte. Isso acontece porque Cristo derrotou a morte. Quando nós levamos um ente querido que morreu no Senhor a uma situação de sepultamento, porque nós sabemos que o homem foi feito do pó e volta para o pó, nós na realidade não estamos dizendo adeus àquela pessoa, nós estamos dizendo: olha, até logo, porque nós vamos nos encontrar no céu. 2 Coríntios 5:8 nos ensina que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer para aquele que se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. Essa pessoa muda apenas de habitação. Ela habitava o corpo e vai agora habitar o céu com o Senhor. Salmo 116:15, esse lindo Salmo 116, ensina que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, ou seja, a morte dos que creem no seu Filho. A morte dos crentes é preciosa para Deus. Ela não acontece sem que Deus tome ciência, nem tampouco que tome cuidado com aquele que faleceu. É o momento da promoção, de abandonar um corpo tantas vezes adoecido, envelhecido, para receber um corpo novo, não corruptível, e viver com o Senhor no céu, numa situação de alegria para todo o sempre. Uma segunda coisa que deve consolar e deve trazer esperança aos crentes é o que o texto nos ensina, que diz o seguinte: nós triunfamos sobre a tristeza, porque além de Jesus ter vencido a morte,
Jesus vai voltar. Esse texto que nós lemos aqui de 1 Tessalonicenses 4, além de falar na vitória sobre a morte, nos garante que Jesus vai voltar. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus ressuscitou e depois ascendeu aos céus. E quando seus discípulos olhavam lá para cima, quando Jesus ascendeu aos céus, naquela cena linda do início de Atos, em Atos 1:11, 2 anjos falaram às pessoas que ali estavam: varões galileus, aí como quem diz numa linguagem de hoje, aí moçada, rapaziada, varões galileus, por que vocês estão olhando assim? Esse Jesus, da mesma maneira que está indo ao céu, ele vai voltar. Jesus vai voltar gloriosamente, ao que nos garante a palavra de Deus. Vai voltar fisicamente, vai voltar poderosamente. Apocalipse 1:7 diz que todo olho o verá. Todo olho verá a volta de Cristo. Interessante que há alguns anos atrás, não muito, sei lá, há 40, 50 anos, aqueles que eram mais céticos diziam: mas como seria possível que todo olho visse Jesus voltar? Se ele voltasse, a terra é redonda, há pessoas em todas as dimensões da face da terra, quem está num lado não veria um acontecimento que está no outro. Aí veio a tecnologia e até o homem agora consegue ver, no mesmo momento, toda a humanidade consegue ver um mesmo evento. Quanto mais pode Deus, na sua infinita capacidade, A verdade é que nós sabemos que todo olho verá o Jesus que vai voltar. O texto nos diz que haverá anjos, os salvos voltarão com ele, haverá música de trombeta angelical, como esse texto de 1 Tessalonicenses 4 nos avisa. O Senhor Jesus chamará os que estão dormindo, primeiro aqueles que dormiram, que morreram no Senhor serão chamados, e nós sabemos que a volta de Jesus será gloriosa, gloriosa. Mas há uma terceira razão também para que nós tenhamos o nosso coração cheio de esperança, que nós troquemos tristeza por esperança. A terceira razão é que, além de Jesus ter vencido a morte e da certeza de que Jesus vai voltar, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão com ele. Olha que coisa maravilhosa! Aqueles que morreram pelas mais diversas causas, mas criam no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ressuscitarão quando Jesus voltar. Olha o que está dito aí, veja comigo, nos versículos 16 e 17 de 1 Tessalonicenses 4. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. E o versículo 17 vai nos dizer: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vai ser algo maravilhoso. Quando alguém morre salvo no Senhor, o seu espírito é aperfeiçoado imediatamente para entrar na glória de Deus. É um equívoco também. Há uma ideia que foi veiculada por algumas seitas de que haveria o sono da alma, de que a alma estaria dormindo um sono até a volta de Cristo. Isso não tem o menor sentido. Vocês lembram daquela conversa que Jesus teve com aquele ladrão arrependido, foi crucificado ao seu lado na cruz? Jesus, ali em Lucas 23, a partir do versículo 42 e 43, diz assim: hoje ainda estarás comigo no paraíso.
Então o Senhor afirma que imediatamente aquele ladrão arrependido, salvo, estaria com ele no paraíso, se referindo à sua salvação eterna. E ainda diz assim, num piscar de olhos. Essa palavra piscar de olhos aí é a palavra átomos do grego no original, significa como se fosse no tempo do faiscar de uma estrela, ou no tempo da batida do rabo de um peixe. Você já pescou? Pegou um peixe grande, quando você tira da água, ele bate com tanta velocidade, né? Como se fosse num piscar, o rabo do peixe, né? Os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão. Há promessa de vida para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Transformados, a Bíblia afirma que nós teremos um corpo novo. Não mais um corpo com doenças, não mais um corpo sujeito a Covid, não mais um corpo envelhecido, não mais um corpo com dores, com rugas, com manchas, com celulite, com dor, com deficiências, com senilidade. Mas a Bíblia fala de um corpo incorruptível. Uma promessa de Deus. Nós não estaremos mais presos, sujeitos às leis naturais, mas nós estaremos sujeitos às leis divinas. Como o corpo ressurreto de Jesus, lembra que Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu aos discípulos num grande cômodo de portas fechadas e disse, paz seja convosco, tudo trancado, ali estava ele. Quando Jesus ressuscitado aparece na Galileia, depois de ter ressuscitado em Jerusalém, 200 quilômetros distante. Então, queridos, o versículo 18 deste texto que lemos aqui, eu vou convidar você para ler o versículo 18 de 1 Tessalonicenses 4, diz assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo estava consolando os crentes de Tessalônica, estava ensinando aos crentes de Tessalônica. Mal sabia ele que essas palavras que ele estava escrevendo seriam texto sagrado para todos sempre, formando a Bíblia como a conhecemos, e que servem também de forma cabal para a nossa consolação. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da consolação, é o Evangelho que enxuga lágrimas, é o Evangelho que apresenta certezas, é o Evangelho que dá esperança. Jesus, diante da tristeza de Marta e Maria, lembra? As irmãs de Lázaro. Eu vou convidar você aí para deixar marcadinho Tessalonicenses, aí nessa 1 Tessalonicenses 4, mas venha comigo até o Evangelho de João. Vale a pena a gente rever aquilo que foi dito por Jesus a Marta e Maria, quando elas estavam profundamente entristecidas pela morte de Lázaro, seu irmão. Abra aí em João 11. João 11, versículos 25 e 26. Jesus disse a Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus dá uma garantia a todo aquele que crê nele. A garantia é a sua morte e ressurreição na cruz. Se você entregar sua vida nas mãos de Jesus, ou se já entregou, você pode ter a certeza da esperança inabalável de uma vida plena aqui e também de uma vida eterna no céu. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Querido, você jamais estará
condenado a ter uma vida sem esperança. Não é como alguém que pensa, morreu, acabou, falta de esperança. Ou como alguém que está iludido pela filosofia da infinita reencarnação. Ou por aqueles que sofrem com medo de uma alma presa em um purgatório. Isso tudo é criação de mente humana. A conclusão disso tudo é que Jesus morreu na cruz por você e Jesus venceu a sua morte. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, tantas vezes digo essa frase, ela é maravilhosa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Não chore mais as lágrimas da incerteza. Às vezes choramos a lágrima da saudade, do sentimento de sentir falta, né? É verdade. Mas entregue sua vida a Jesus, arrependa-se dos seus pecados e troque a tristeza, a insegurança por esperança. Viva a experiência da esperança gloriosa da vida eterna com Jesus Cristo. Lembrei agora de um episódio que eu vivi e eu gostaria de contar para vocês. Há um querido irmão na nossa igreja, os que são da Igreja Batista Freguesia o conhecem bem, que é o Silvio Lins, esposo da Fernanda. Há alguns anos eu estive com eles numa situação difícil, que foi a doença da mãe do Silvio. A mãe do Silvio estava muito doente no hospital, veio a falecer. E lá no hospital, os médicos se impressionavam com o otimismo daquela mulher, a esperança daquela mulher. E aí um desses médicos resolveu perguntar para ela qual era a razão dessa esperança. E aquela mulher, a mãe do Silvio, com um sorriso no rosto, disse assim: é que Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo. Que intimidade, que certeza, que segurança. E ela veio a falecer e eu tenho absoluta certeza de que ela está com o amigo dela, lá no céu, lá no céu. Jesus é seu amigo. Jesus morreu na cruz por você. Arrependa dos seus pecados. Receba Jesus no seu coração. Faça uma oração após essa mensagem. Põe o seu joelho no chão, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu me arrependo dos pecados que eu já cometi no passado. Eu quero mudar de vida. E diga: Senhor, eu creio que o teu filho Jesus morreu na cruz por mim. Salva-me, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Faça essa oração com sinceridade. E o Senhor Jesus vai encher o seu coração de certeza e de esperança. Deus abençoe você. Troque tristeza por esperança. Amém? Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos agora e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade, Pai. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Eu suplico a Deus que o Senhor enche o nosso coração de esperança, que o teu Espírito Santo fale ao coração daqueles que estão cheios de dúvida. Que o Senhor também tenha misericórdia de nós, nos livre da doença, do sofrimento. Sofrimento esse profundamente ligado à existência humana, mas nós temos a certeza de que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, matou a nossa morte, e nós temos então a segurança de apenas mudar de endereço, sair de um corpo que envelhece, que adoece, para viver a eternidade com Cristo. Senhor Deus, peço que o Senhor abençoe os aniversariantes desse tempo. Muito obrigado pela vida deles. Senhor, tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão doentes. O Senhor tem o poder e a soberania, Senhor, e suplicamos a cura dos que estão doentes. Suplicamos também a consolação, Senhor, sobre aqueles que perderam seus entes queridos, que eles possam reconhecer, Senhor, que o Senhor é dono da vida e da morte, e que o Senhor
tem como preciosa a morte dos seus santos. Senhor Deus, abençoa os nossos dirigentes, abençoa os líderes da nossa nação, Senhor. Abençoa presidentes, abençoa ministros, abençoa poder executivo, abençoa poder legislativo, poder judiciário, Senhor. Abençoa os bons, fortalece-os, livra-os, Senhor. Dá a eles sabedoria e coragem. Senhor, transforma o coração dos maus, tem misericórdia. Que o Teu Espírito Santo fale, Senhor, poderosamente, Senhor, de forma justa, Senhor, para com os maus, transformando-os ou afastando-os dos seus cargos de poder que eles não merecem. Senhor Deus, eu quero também pedir bênçãos para os profissionais de saúde, aqueles que estão envolvidos também nas vacinações. Abençoa, Senhor, eu te peço, pastores, abençoa missionários nos seus campos, abençoa os mais vulneráveis. Pai, nós nos colocamos completamente nas Tuas mãos e em Ti colocamos toda a nossa esperança. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Nós estaremos hoje às 15 horas com o nossa Escola Bíblica Dominical Kids para as crianças e depois às 19h30 pelo YouTube com o nosso culto em família. Vamos nos ver lá. Até lá.